E aí, rapaziada, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Estamos tratando aqui de ética no serviço público. Estamos falando das vedações. O que é vedado ao servidor? À luz do decreto 1171 de 1994, Código de Ética do Servidor Público Federal. Beleza, filhos? Show de bola? Vamos voltar para aquele slide que a gente estava. É vedado ao servidor iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Moral da história, fechando aqui em mim. Devo falar a verdade. Outra coisa, quando eu for, falar alguma coisa, dar uma informação, eu não posso dar uma informação de acordo com a minha opinião. Devo falar a verdade. Não devo tentar iludir alguém ou falar alguma coisa que é uma inverdade ou uma coisa que eu acho. Eu devo falar a verdade, devo pautar a minha conduta exclusivamente na verdade dos fatos. Beleza? Show? Volta no slide, meu filho. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular é vedado. Fechando aqui. Sou superior hierárquico de alguém. Não posso desviar essa pessoa para atender coisa particular. Eu não posso pedir para ele pedir meu talão de cheque. Eu não posso pedir para ele fazer uma coisa particular para mim. Eu não posso pedir para ele ir no banco pagar a conta para mim. Eu não posso pedir para ele lavar meu carro. Não posso. Recapitulando. Sou o inferior hierárquico. Segundo o Código de Ética, eu devo ter respeito à hierarquia. Eu devo cumprir as ordens legais para evitar conduta negligente. Agora veja, inferior hierárquico, devo cumprir as ordens. Se forem ordens legais e se tiverem relação direta com as minhas atribuições. Ordens legais que tenham relação direta com as minhas atribuições. Beleza? Guarda essa informação. Informação pertinente. Eu, superior hierárquico, não posso desviar ninguém para atender alguma coisa de cunho particular. É antiético. Beleza? Volta lá no slide. Retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Fechando aqui em mim. Professor, eu posso pegar algum bem da administração e levar para casa se tiver autorizado. Professor, eu posso pegar um processo que eu estou analisando e analisar em casa se estiver autorizado. O que eu não posso é fazer isso sem a autorização legal lá da minha autoridade competente. Não posso. Aí vai ser antiético. E se eu fizer isso, posso receber uma penalidade de censura. Professor, mas eu levei para casa o papel, sexta-feira, entreguei segunda-feira sem dano nenhum. Teve uma autorização? Não. Posso ser penalizado? Posso. Posso responder com a penalidade de censura? Posso. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela aí, meu filho. Olha só. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. Não posso usar uma informação privilegiada, fechando aqui em mim, mesmo que dessa informação privilegiada não haja nenhum ganho financeiro. Aquele exemplo que eu dei da licitação, que eu falei para o meu amigo, tem uma licitação assim, adequa a sua empresa. Não devo fazer isso, é vedado, é proibido. Não devo ter esse tipo de postura. É vedado, é proibido. Não posso fazer isso. Beleza? Informação privilegiada é aquela que eu tenho acesso em razão do meu cargo, em razão da minha função, em razão da minha função pública. Beleza? Voltando para o slide, acompanhe comigo na tela. Olha, esse é legal. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Professor, ninguém tem nada que ver com a cervejinha que eu tomo. Fecha aqui em mim. Queridos, eu falei para você,
no começo das regras deontológicas. O comportamento ético do servidor deve guiá-lo, seja no exercício do cargo ou função ou fora. Moral da história: devo ter um comportamento ético 24 horas. Eu não devo ficar bêbado dentro ou fora do ambiente de trabalho. Dentro do ambiente de trabalho, todo mundo vai entender. Aí a pessoa vai falar assim: fora do ambiente de trabalho, não posso beber minha cervejinha? Meu filho, bebe sua cervejinha, faz o que você quiser. Você só não pode ficar embriagado. Professor, por que tem isso no Código de Ética? Vou te dar um exemplo. Um determinado servidor do Poder Judiciário de um órgão, vou falar o nome do órgão, vivia bêbado. Saía do trabalho, ia para o boteco. Chegava lá arrumadinho, de terno, bonitinho. Só que ele saía de lá carregado, completamente bêbado, trêbado, caindo no chão, com o crachá lá do órgão lá. As pessoas olhavam assim: nossa, servidor público de tal órgão. Moral da história: essa conduta prejudicava não apenas a imagem do servidor, mas prejudicava também a imagem de toda a administração pública. Portanto, é uma conduta que deve ser evitada, porque é considerada uma conduta antiética. Beleza? Informação importante. Guarde essa informação. Voltando no slide aí. Exercer atividade profissional aética ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Volta aqui para mim. Cosme é dono de uma banca do jogo do bicho. Atividade profissional aética, ilegal. Eu estou sendo antiético. Qual a penalidade que eu posso responder? Censura. Cosme tem uma construtora, abrindo parênteses, servidor público federal. Desde que não seja aqueles cargos que se exige exclusividade, pode ser cotista de empresa, desde que não exerça a gerência. Então eu posso ter empreendimento, desde que não seja o gerente do empreendimento em termos de contrato social. Moral da história: não posso ligar o meu nome a empreendimento com duvidoso. Cosme tem, uma casa de prostituição. Deus me livre. Ou seja, se eu tenho essa conduta, estou ligando o meu nome à atividade profissional aética, atividade de cunho duvidoso. Significa dizer que eu sou um servidor. Significa dizer que eu represento a imagem da administração. E essa não é a conduta considerada a conduta certa, a conduta que seja uma conduta leal com a administração pública. Significa dizer que eu posso responder com a penalidade de censura. Beleza? Lembrando mais uma vez, Código de Ética tem 4 partes: regras deontológicas, deveres e vedações. Essas 3 partes, regras deontológicas, deveres e vedações, dizem respeito a qualquer concurso que tenha ética. Ou o decreto 1171. A 4ª parte, que é a comissão de ética, que fala de censura, só se aplica aos servidores do Poder Executivo Federal, seja administração direta ou administração indireta. Daqui a pouquinho eu vou classificar servidor. Servidor, para efeito de aplicação do Código de Ética, não é aquele tão somente, apenas, só, exclusivamente, que é servidor concursado e nem cargo em comissão. Daqui a pouco eu falo disso. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Olha só, hein? 4ª parte, comissão de ética. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou seja, tanto a administração direta quanto a administração indireta, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação de procedimento suscetível de censura. Fecha aqui. É órgão da administração direta federal? É entidade da administração indireta federal? É poder executivo federal? É autarquia? Fundação? É empresa pública? É sociedade de economia mista? Não importa. Se há o interesse público, é uma paraestatal, não importa. Tem que ter comissão de ética.
e a comissão de ética vai arbitrar, pode arbitrar, a única penalidade, que é a penalidade de censura, a única penalidade que pode ser arbitrada pela comissão de ética, penalidade de censura. Censura não prescreve, vai constar na ficha funcional do servidor e pode prejudicar uma futura ascensão profissional. Pode acontecer isso? Pode. Beleza? Cuidado. Show de bola? Vai lá, próximo slide. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções, e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Fechando aqui em mim. O servidor vai ser promovido, vai exercer um cargo de direção, chefia, assessoramento. Antes da promoção, vai se consultar a comissão de ética e vai ouvir a comissão de ética sobre a conduta do servidor. Ou seja, será que perante a comissão de ética tem alguma conduta que é uma conduta que não é condizente com a administração pública? Será que existe alguma conduta que já foi punida com a penalidade de censura? Tudo isso vai ser analisado. Tudo bem? Moral da história. A comissão de ética vai ajudar a fundamentar ou não aquela promoção e eu posso ser punido com a penalidade de não receber aquela promoção porque fui censurado. Não quer dizer que o fato de eu ter sido censurado e a censura não prescreve, que eu não vou ter ascensão profissional. Não quer dizer isso. Quer dizer que isso de repente pode não acontecer. Não é uma regra, é uma possibilidade. Beleza? Próximo slide. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a pena de censura. E sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Recapitulando, a única pena que pode ser aplicada é a penalidade de censura. Vai existir um parecer e vai ter a ciência do faltoso. Fechando aqui em mim. Queridos, processo desse, existe a ampla defesa. A pessoa pode se defender. Mas se ficou comprovado realmente que a pessoa fez alguma coisa de forma inadequada, alguma coisa antiética, a pena a ser arbitrada é a penalidade de censura. Vai existir um parecer da comissão. E o faltoso, aquele que foi censurado, tem que dar o seu parecer. Tem que assinalar que concorda ou não, pelo menos está ciente. Tem que assinar a ciência. Beleza? Lembrando, pode prejudicar uma sessão profissional? Pode, e ela não prescreve. Outra coisa importante, comissão de ética não tem força para exonerar, suspender ou advertir ninguém. Quem tem essa força é a comissão de processo administrativo disciplinar, regido pela lei 8.112/90. Não é a comissão de ética que rege isso. Beleza? Show de bola? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Muito importante isso aí. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, mesmo sem receber nada, professor. Sou considerado um servidor? É. Desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, mantidas pelo poder público, as entidades paraestatais, aquelas entidades que é parte pública, parte privada, as empresas públicas e a sociedade de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Fecha aqui em mim. Ministério X lá tem um prestador de serviço
Está debaixo do crivo da comissão de ética? Sim. Tem um terceirizado. Está debaixo das atribuições da comissão de ética? Sim. Tem alguém, exemplo, que está cumprindo uma pena e está fazendo um serviço comunitário. Presta horário lá no ministério, exemplo didático, lógico, exemplo, mesmo sem retribuição financeira. Está subordinado à comissão de ética. Está debaixo da autonomia da comissão de ética. Beleza? Queridos, comissão de ética não é só para servidor concursado, não é só para servidor estável. Qualquer servidor, estável ou não, prestador de serviço, cargo em comissão, terceirizado, estagiário, alguém que está lá provisoriamente, mesmo sem retribuição financeira, é subordinado, nesse sentido, à comissão de ética. Seja órgão do Poder Executivo Federal, seja entidade, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, paraestatal, terceiro setor, ou outra entidade ou mesmo empresa em que prevaleça o interesse público. Lá vai ter que ter comissão de ética. Queridos, esse decreto é um decreto federal. Não vale para o legislativo, não vale para o judiciário, não vale para o Ministério Público da União, porque ele é independente, não vale para o Tribunal de Contas da União, que é auxiliar do Congresso Nacional. Vale para todo o Poder Executivo, seja administração direta, seja a administração indireta. Recapitulando, vou fazer uma prova para o Ministério Público da União, vou fazer uma prova para o Poder Judiciário. Tem que saber que tem comissão de ética se tiver expresso o decreto. Mas lá não vai ter comissão de ética regida por esse decreto. Professor, no Ministério Público ou no Tribunal Estadual, não importa. Pode ter uma comissão de ética? Pode ter, mas não é regida por esse decreto. Pode ser regida por um regimento, por um código de ética específico, não por esse decreto 1171 de 1994, que só vale para o Poder Executivo. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Fazendo um link com o decreto 6.029 de 2007. Artigo 16. Fechando aqui mais uma vez. A gente está vendo o decreto 1171, só que tem algumas partes do decreto 1171 que foram revogadas. E a redação do decreto está de acordo com o decreto 6.029. Então, eu vou fazer um link rapidinho com 3 artigozinhos do decreto 6.029, só para fazer esse link para enriquecer a aula. Quando você for baixar a lei seca da internet, lá, por exemplo, do site da Presidência da República, porque o decreto 1171 de 94, ele está atualizado, lá na parte da comissão de ética, vai ter uns artigos lá que estão revogados. Aí você vai ver ele cortado. Então, a Lei 6.029, ela veio substituir aqueles artigos ali. Por isso que é importante falar um pouquinho da lei, do decreto 6.029 de 2007. Beleza? Vai lá, volta no slide. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Administração Pública Federal. Esse código é para os ministros, para a alta cúpula. Do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, só vale para o servidor público civil, não vale para o servidor militar, ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida pela analogia, invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fechando aqui em mim, preste atenção. Existem vários comportamentos que podem ocorrer dentro da administração pública e que muitas vezes não estão previstas nem nas regras deontológicas, nem nos deveres e nem nas vedações. Se este comportamento antiético ocorrer dentro do serviço público, a comissão de ética ou a comissão da alta administração, que é uma outra comissão, é outro estudo, mas em especial a comissão de ética, não pode se eximir de averiguar o fato e até de punir, dizendo que não há previsão legal. Nesse caso, a comissão de ética vai recorrer à analogia, vai analisar os costumes e vai analisar os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não, há alguns anos atrás,
num determinado ministério aí, administração pública direta, uma prestadora de serviços, durante o horário de almoço, começou a tirar fotos em poses obscenas na mesa do seu superior hierárquico. O colega tirou foto. Estava pelada não, mas foram poses obscenas. Ela começou a postar essas fotos na internet. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é ético? Claro que não, lógico que não. Professor, isso está previsto no Código de Ética? Está previsto no Código de Ética que eu não posso tirar foto em poses obscenas? Claro que não está previsto no Código de Ética isso. Mas mesmo assim, pode ser punido? Pode. Nesse caso, a Comissão de Ética vai recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios do artigo 37. Ou seja, posso ser punido com a penalidade de censura, mesmo por algo que não esteja explícito no Código de Ética, no que diz respeito, em especial, a deveres ou vedações. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. As decisões das comissões de ética na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou pré-levantado serão resumidas em ementa. Ementa é um resumo. E com a omissão dos nomes dos investigados, divulgados no site do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública, que é a CEP, a Comissão das Comissões, e que está vinculada à Presidência da República. Fechando aqui em mim. A estagiária, prestador de serviço, exemplo, teve esse comportamento antiético. Foto em poses obscenas lá na mesa do chefe. Ela recebeu a pena de censura. Na prática, na época até foi demitida, porque era prestadora de serviço. Aí o que acontece? Uma cópia, uma ementa dos autos, um resumo. Uma determinada servidora tirou fotos obscenas assim, e recebeu uma penalidade de censura. Uma ementa, um resumo do caso, né, tirando o nome da servidora, da prestadora de serviço, no caso, tirando o nome da pessoa, tirando o nome do investigado. Né, ela recebeu a censura, e até na época foi demitida. Uma ementa disso vai ser divulgada no site do próprio órgão, tirando o nome da pessoa, para resguardar a imagem da pessoa. E também uma ementa, um resumo, vai ser encaminhada à CEP, Comissão de Ética Pública, que é vinculada à Presidência da República. Beleza? Show de bola? Uma ementa. Lembrando, sempre retirando o nome da pessoa que estava envolvida naquele comportamento antiético. Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Muito importante. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências do Código de Conduta da Alta Administração Federal e do Código de Ética do Servidor Público Federal do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão, não é que elas podem tomar, tomarão as seguintes providências no que couber. Fechando aqui em mim. Presta atenção. Comissão de ética só tem autonomia para arbitrar a penalidade de censura. Só tem autonomia para arbitrar a penalidade de censura. Elas deverão tomar as providências cabíveis conforme o caso. Lembrando, comissão de ética não tem poder para advertir, para suspender, nem para demitir ninguém, nem para exonerar. Não tem esse poder. Mas o que elas podem fazer? Elas podem encaminhar isso. Acompanhe comigo no slide aí, ó. Acompanhe comigo, ó. Primeira coisa, elas tomarão as seguintes providências. Encaminhamento de sugestão. Sugerir a exoneração do cargo. Função de confiança, autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Ou seja, fecha aqui em mim. Eu posso sugerir que a pessoa seja exonerada. Ao chefe, né, da pessoa, ou se for, né, um prestador de serviço, o superior hierárquico, ou eu posso sugerir que aquela pessoa volte para o seu órgão de origem. Por exemplo, no caso de uma pessoa que esteja requisitada. Repare que a comissão de ética pode sugerir. Ela não pode devolver e ela não tem poder para exonerar. Ela não tem esse poder. Beleza? Segundo ponto. Segunda providência aí, ó. Volta para o slide. Encaminhamento conforme o caso
à Controladoria Geral da União ou entidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal para exame de eventuais transgressões disciplinares. Você vai encaminhar a unidade de correição para a Controladoria. Lembrando que a CGU, fechando aqui, a CGU é o órgão máximo do Poder Executivo no que diz respeito a, vamos dizer assim, controle. Controle dos atos. Controle, né? Controle interno. Órgão máximo de controle interno. Então, você vai encaminhar os autos à CGU ou Controladoria. Controladoria, geralmente, é um órgão de correição. É um órgão que trata de disciplina, conforme o caso, conforme a estrutura do órgão. Beleza? Então, primeiro ponto, né? Tendo falta ética? Teve. Teve a penalidade de censura? Teve. Né? A comissão deve tomar as seguintes providências. Primeiro, sugerir a demissão ou devolução do servidor conforme o caso, e ela deve encaminhar a ementa, o resumo, os autos, né? Os autos. A ementa não apenas, a ementa vai ser divulgada, mas encaminhar os autos a um serviço de correição do órgão se existir e à Controladoria Geral da União, dependendo da situação, dependendo de quem seja o servidor. Tudo bem? E também, terceiro ponto, volta no slide, recomendação de abertura de procedimento administrativo, conforme o caso, se a gravidade da conduta assim exigir. Fecha aqui em mim. Comissão de Ética pode encaminhar os autos à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, e a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, aí, o que ela pode fazer? Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pode advertir, pode dar uma advertência, uma suspensão, a demissão. Moral da história, quem vai fazer isso é a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. O comportamento ético recebeu uma pena de censura, Comissão de Ética. A Comissão de Ética entendeu que é grave. O que ela pode fazer? Encaminhar para a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e lá a pessoa, dependendo do comportamento, dependendo do que fez de errado, pode receber uma penalidade mais grave. Não pela Comissão de Ética, e sim pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Beleza? Show de bola? Lembrando, a única penalidade que vai ser arbitrada é a penalidade de censura. Censura não prescreve e pode prejudicar uma ascensão profissional. Foi realmente a falta ética, a comissão pode sugerir a exoneração ou devolução. Ela vai encaminhar os autos para a CGU, Controladoria Geral da União, ou para o órgão de correição ligado àquele órgão ou entidade. E também, tendo a falta ética, ela pode encaminhar os autos e ela pode sugerir que haja um encaminhamento, né, de um processo administrativo disciplinar. E lá, nessa comissão regida pela Lei 8.112/90, pode haver uma outra penalidade. Beleza? Inclusive chegar até a demissão. Guarda essa informação, informação importante. Beleza? Show de bola, galera!